Podem ficar sentados, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos celebrando o 4º domingo da Santa Páscoa. E neste domingo, a imagem que prevalece para nós é a imagem do Cristo, o bom pastor. É o domingo do bom pastor. Quando nós nos deparamos de um modo muito particular com os evangelhos, nós encontramos várias passagens onde Jesus procura se identificar com algo de concreto do seu tempo, né? Nós temos a imagem de Jesus como a videira. Naquele tempo também a videira era uma imagem que prevalecia nas altas montanhas. Temos a imagem de Jesus como Filho do Homem. Jesus nunca se autoproclamou Deus, ele sempre se dizia Filho do Homem, né? E temos Jesus com a imagem da porta, a imagem do caminho, a imagem da verdade, a imagem da vida. E hoje, claro, a imagem do bom pastor. Veja, meu irmão, minha irmã, que todas essas imagens nós podemos dizer que é uma só, porque é o Cristo. É a Ele que nós devemos seguir, é a Ele que nós devemos ouvir, é a Ele que nós devemos obedecer, para que assim nós possamos, com toda a certeza e fé, entrar e fazer parte deste grande rebanho cujo pastor ele nos conduz. Claro que quando falamos em Cristo bom pastor, logo que vem à nossa mente é a imagem daqueles que foram chamados para dar continuidade ao mistério redentor de Cristo. Todos nós devemos ser pastores, né? Sempre eu relembro nessas ocasiões daquele momento em que Santo Agostinho, depois de ter recebido então a sua sagração episcopal, ele vai dizer no seu discurso para aquela comunidade de Tagaste, né? Para vós eu sou pastor, convosco eu sou ovelha. E aí ele vai inverter: para mim vocês são pastores e para vós eu sou ovelha. É essa a imagem que nós devemos ter, porque a imagem do pastor é aquela imagem daquele que vai nos conduzir. Assim viviam os pastores que tomavam conta dos rebanhos. Para eles não tinha nem hora, nem dia, nem frio, nem chuva. Para eles, aqueles que eram verdadeiramente pastores, passavam a noite em claro para vigiar as ovelhas, para não deixar que nada de mal lhes acontecesse, para que evitasse assim o ataque dos lobos ferozes. Também na humanidade hoje, nós devemos buscar viver essa experiência do Cristo. Quando falamos em conduzir, em vigiar, não é no sentido de você tomar conta da vida do outro. É você, com seu exemplo, com seu testemunho, com a sua fé, fazer com que aquele irmão e aquela irmã siga os passos de Jesus. Claro que nós sabemos que, assim como no tempo de Jesus havia os pastores, também havia os mercenários,
Os mercenários eram aqueles que não se importavam com as ovelhas. As ovelhas podiam estar desgarradas, as ovelhas podiam sofrer ataques, dos lobos, podiam sofrer o ataque dos ladrões, que os mercenários não se importavam. E a imagem de Jesus, ela contrapõe a imagem dos mercenários. E aí então entra para nós, aquele momento de nos perguntar, como cristãos batizados, como católicos, como homens e mulheres de fé, como aquele e aquela que realmente, professa a sua fé no Cristo ressuscitado, que o tem como seu Salvador. O que nós estamos sendo nos dias de hoje? Na nossa sociedade, no nosso mundo, na nossa comunidade eclesial, nós, o que estamos sendo? Nós estamos sendo pastores ou nós estamos sendo mercenários? Porque não basta apenas, meu irmão, minha irmã, a gente pegar o trecho da Sagrada Escritura, fazer um belo discurso e não colocá-lo em prática. Todos nós somos ovelhas, até o Papa, O único pastor é o Cristo, é Ele que nos conduz, é Ele que nos leva para as águas tranquilas, é Ele que nos conduz nos caminhos verdejantes. Jesus não vai nos conduzir nos caminhos onde há os obstáculos, os espinhos, as pedras, não. Ele quer nos conduzir para o caminho da salvação. Claro que nós sabemos que o caminho da salvação, ele tem, os seus desafios. Primeiramente, a nossa fé, viver realmente a nossa fé, depois a nossa disposição em seguir esse caminho. Seguindo esse caminho, vivendo essa verdade no nosso dia a dia, que é o Cristo ressuscitado, é o Filho de Deus, é aquele do qual nós agraciamos a herança de chamar Deus de Pai, como nós acabamos de ouvir na segunda leitura, tirada da carta de São João. É seguir o Cristo. A humanidade hoje está dispersa. A humanidade hoje está seguindo muito mais os mercenários do que o bom pastor. A humanidade está ouvindo muito mais a voz dos mercenários do que a voz do bom pastor. E é interessante que quando Jesus se coloca como bom pastor, ele afirma para nós: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome, e as minhas ovelhas me conhecem. Nós conhecemos Jesus? Será que de fato nós conhecemos Jesus? Porque como é fácil, meu irmão, minha irmã, abrir os pulmões e gritar: Jesus é o meu Salvador. Isso é fácil, Mas você conhece Jesus? Conhecer Jesus significa, como nós falamos no domingo passado, viver os seus ensinamentos, colocar em prática tudo aquilo que Ele nos pede. Isso é conhecer, isso é seguir. Que não adianta eu dizer que conheço Jesus, que tenho Jesus como meu único Salvador, se eu não o sigo, se eu continuo tendo atitudes de mercenários.
Isso está espalhado, principalmente, dentro do âmbito eclesial, dentro das igrejas de uma forma geral. Não vamos aqui nos esquivar só porque professamos o cristianismo na fé católica, não. Mas os cristãos, muitos dos cristãos estão ouvindo muito mais a voz do mercenário do que a voz do bom pastor. Muitos estão em busca dos mercenários, daqueles que vai te propor uma vida fácil, Por isso se afastam do bom pastor. Porque a vida, do bom pastor não é fácil. É uma vida de renúncia, é uma vida de desgaste, é uma vida de perseguição. Olha aí o exemplo, dos apóstolos da primeira leitura. Mais uma vez Pedro no seu discurso, e agora diante, dos mercenários daquele tempo, que eram exatamente o sinédrio, que eram aqueles que julgavam, que compunham, entre aspas, a classe da justiça daquele tempo, que ia definir qual seria a pena que ia dar àquele que era réu. Aos mercenários do tempo de Jesus, do tempo dos apóstolos, os interrogaram dizendo. Eles estavam interrogando os apóstolos, por quê? Porque os apóstolos estavam praticando o bem. Porque se os apóstolos estivessem praticando o mal, eles não estariam diante do sinédrio para serem interrogados, Mas eles estavam diante do sinédrio porque eles estavam praticando o bem. Não é diferente da nossa realidade hoje não, meu irmão, minha irmã. Não é diferente. Muitas vezes os mercenários de hoje não estão diante das autoridades judiciais. Quem estão lá diante deles muitas vezes são aqueles que praticam o bem, que quer viver a justiça, que quer espalhar o amor, que quer ser instrumento de paz. Eles vão lá e vão julgar os apóstolos simplesmente porque estavam fazendo o bem. Quantas e quantas vezes nós nos deixamos levar por essa mentalidade mercenária? Quantas vezes? Porque nós provocamos a injustiça, nós provocamos o mal, nós provocamos, o roubo da liberdade, da dignidade, da integridade do outro. É isso? Será que nós somos verdadeiramente ovelhas de Jesus? Será que nós estamos colocando em prática o que Ele nos diz? Nós precisamos olhar para dentro de nós, meu irmão, não olhar para o outro, não ficar julgando o outro. Deus vai julgar. Por isso que Jesus disse, quando Ele fala sobre a vida, é o mesmo que Ele está dizendo: eu tenho poder para salvar e tenho poder para condenar também. Não vamos aqui ficar idealizando apenas um Jesus que vai curar, que vai libertar, que vai salvar, não, porque Ele mesmo já disse isso. Quando Ele enviar nos últimos tempos, os anjos para poder recolher todos, Ele diz, quando estiver preparado o lugar, eu voltarei e atrairei todos a mim. Para quê? Para ver então o momento do juízo. É o bom pastor que vai estar lá, mas o mercenário também vai. Mercenário também vai. Mas qual será a sua recompensa? Vinde, benditos de meu Pai, vinde gozar das alegrias que eu vos preparei desde toda a eternidade, porque lá no mundo você foi uma ovelha fiel, você viveu a justiça,
Você viveu o amor, você viveu o perdão, você amou os irmãos, você ajudou os necessitados, você ouviu a minha voz, você seguiu os meus passos, você não se desanimou da caminhada. Então vinde gozar das alegrias. Agora, afastai-vos de mim, malditos mercenários, porque lá no mundo você não ouviu minha voz, lá no mundo você não ensinou o meu irmão, lá no mundo você não estendeu a mão para o próximo, lá no mundo você não me ouviu. Afastai-vos de mim. Às vezes nós achamos que tudo isso é uma ilusão. Não, meu irmão, a nossa fé nos leva a crer, como diz a primeira leitura, né? Jesus é o nosso único Salvador. Não adianta você querer buscar a sua salvação em outro. Não adianta. Você pode fazer tudo o que você quiser fazer, mas a salvação vem de Jesus. Ele é o nosso único Salvador. É Ele que vai nos julgar. É Ele que vai bater o martelo. No dia que nós estivermos face a face com Ele, como diz aqui para nós a passagem da Escritura, para que assim aqueles que foram verdadeiramente ovelhas serão como Ele, o verão tal como Ele é. Aqueles que foram verdadeiramente mercenários irão arder no fogo da geena. A decisão é sua, Não podemos culpar Deus, como muitas vezes nós fazemos. Quando algo na nossa vida não dá certo, a gente sempre culpa a Deus. Deus é o responsável, foi Deus que permitiu isso, foi Deus que permitiu aquilo, foi Deus que permitiu a casa cair, foi Deus que permitiu o rio transbordar, foi Deus que permitiu o avião cair, foi Deus que permitiu que eu sofresse o acidente. Não, Deus não permite o mal, o homem busca viver o mal. Essa é a conclusão. Por quê? Porque nós não seguimos o Cristo bom pastor. Então, nesse quarto domingo da Santa Páscoa, vamos abrir o nosso coração, vamos deixar o Cristo falar em nós, pois Ele mesmo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Seja você, meu irmão, minha irmã, essa ovelha amada do Cristo bom pastor.